A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 20, versículo 1. As penas de diversos crimes. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto o povo da terra e apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e eu eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seu filho a Moloque, contaminando assim o meu santuário, e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a família, e a eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostitui com Moloque. Quando alguém se virar para os filhos, virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, eu eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adultera com a mulher do seu próximo, será morto. E adúltera o homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com um outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher, sua mãe, maldade é a ele e a ela, queimarão, para que não haja maldade nos meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matará o animal. Se uma mulher se achegar a algum animal e ajuntar com ele, matará também a mulher como animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e vi a nudez dela, e ela vi a dele, torpeza portanto, serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher no tempo da enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da tua irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a nudez da sua parente, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seus pecados sobre si levarão, morrerão sem filhos. Se um homem
tomar a mulher de seu pai, de seu irmão, imundícia é descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filho. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vós não vomite a terra, para qual vós levo, para habitardes nela. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou darei para a possuir de terras que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei do povo. Farei, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas. Não vos fazais abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo o que arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Ei, santo, porque o Senhor sou santo, e separai-vos do povo para seres meus, o homem ou mulher, que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Aqui nesta palavra, vem nos falando sobre aquelas pessoas que fazem o que é errado. Aqui no versículo de Levítico, capítulo 20, versículo 1 até o versículo em diante, até o versículo 5 fala: disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que penegrinam em Israel, que tarde deste filho a Moloque será morto, o povo da terra apedrejarão. Voltar-me-ei contra esse homem, e eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seu filho a Moloque, contaminando assim a meu santuário e profanando o meu santo nome. Seu povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque, e eu não matar, então eu me voltarei contra esse homem, e contra a sua família eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Aqui nesta palavra, vem falando sobre aqueles homens que se prostituíram, aqueles homens que se colocaram diante de Moloque e começaram a adorar somente Moloque. E ali quem começa a adorar somente a deuses estranhos, começa a adorar um Deus que foi feito por mãos humanas, um Deus de demônios, a prostituição, fazendo algo festa, fazendo algo de abominação diante da imagem de escultura, e adorando somente o demônio. Esse homem está sendo distanciado da presença do Senhor. Essa pessoa não está sendo lembrada diante de Deus, porque Deus não se agrada com pessoas que faz isso, pessoa que adora demônios, pessoa que adora somente um que não é de Deus, e fazendo festa, fazendo algo sempre, fazendo sacrifício de criança, porque falando mal de criança, chamando Moloque, porque Moloque é de moleque, é de criança, e isso é errado. Nós não podemos chamar criança de Moloque, de menino, ou menino até chama, mas tem nomes que não podemos falar em casa, tem nome que não podemos falar dentro de casa,
Porque se falar dentro de casa, nós estamos invocando o Satanás, nós estamos chamando o Satanás para dentro de casa. E isso vai atrair coisas ruins. E ainda diz mais, Levítico capítulo 20, versículo 6. Quando alguém servirá para necromante e feiticeiro para que prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e eliminarei do meio do seu povo. Porquanto santificai vós e sede vós santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto e adúltera. Aqui nestas palavras, vem nos falando sobre o homem que se adulterar com a mulher e com o homem, porque isso será abominação diante dos olhos do Senhor. Isso será errado diante dos olhos daquele que tudo vê. Porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele reconhece todas as coisas que nós fazemos aqui na terra. Tudo que eu e você fazemos, o Senhor, ele vê tudo isso. O Senhor, ele vê tudo isso em nossos corações. E nós não podemos fazer algo que desagrada os olhos do Senhor. Nós não podemos fazer nada que desagrada os olhos daquele que tudo vê. Porque o Senhor é santo e a tua santidade dura para sempre. Êxodo capítulo 21, versículo 17 também fala: quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Será esquecido diante dos homens, diante da sua casa, diante da sua família. Essa pessoa que amaldiçoa seu pai e sua mãe, essa pessoa vai ser extinta, vai ser esquecida diante da casa, diante da sua casa. Porque isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está nos ensinando. Deus conhece o nosso caminhar. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe o que eu e você andamos fazendo, o que eu e você fazemos nesse caminhada. O Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração. O Senhor Jesus conhece a nossa vida perante Ele. E é por isso que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos instruindo a nós andar no caminho reto dia após o outro, para que nós venha fazer o que é certo diante da tua presença, e não fazendo o que é errado, porque se fazer o que é errado, Deus desagrada ao Senhor. E isso nós não podemos desagradar somente a Ele, não podemos agradar ao Senhor. Nós não podemos desagradar os olhos daquele que tudo vê. Porque Deus, ele vê tudo isso. Deus, ele vê tudo aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer. E Deus não se agrada com as palavras, com as atitudes do ser humano. Mateus capítulo 15, versículo 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Aqui nessa palavra, ela já nos fala, porque nós temos que amar nosso pai e nossa mãe. Nós temos que andar em obediência aos nossos pais e nossas mães. Nós não podemos falar coisas imundas, coisas que desagradam aos olhos do Senhor, e coisas que desagradam aos olhos dos nossos pais, da nossa mãe e do nosso pai. Nós temos que andar na obediência a eles. Temos que aprender
a andar no conhecimento com Ele. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela é reta em nossos corações. A palavra de Deus, ela é pura em nossas vidas. A palavra de Deus, ela conhece o nosso coração. Ela conhece a nossa caminhada para com Ele. E nós temos que estar na direção com Ele diariamente. Nós temos que estar numa direção reta diante da palavra, diante do conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida para com Ele. E nós temos que estar numa direção reta perante Ele. Nós temos que estar numa direção reta diante da palavra, diante do conhecimento da palavra de Deus que Ele tem nos entregado em nossas vidas. Os conhecimentos das coisas boas que Deus tem entregado para mim e para você. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui em Marcos capítulo 7, versículo 10. Marcos capítulo 7, versículo 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Aqui é a lei de Moisés. Aqui foi o que Moisés escreveu perante o Senhor Jesus Cristo. A lei de Moisés foi falada, mas quem que colocou no coração de Moisés foi Jesus Cristo. Foi Deus. Foi Deus que colocou no coração de Moisés. E Moisés, ele escreveu o que foi falado aqui em Marcos capítulo 7, versículo 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe. Honra a teu pai e tua mãe. Nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós temos que honrar eles, porque eles querem o nosso bem. Eles querem o nosso bem, o nosso melhor para cada dia mais. Mas se nós desonrar eles, quem maldisser seu pai ou a sua mãe, quem maldisser, quem falar mal do seu pai e da sua mãe, será punido de morte. Será punido de morte. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que a palavra está falando no meu e no seu coração. Olha o que a palavra está falando diante de nós. A palavra de Deus, ela é dura, sim. A palavra de Deus, ela afronta os nossos corações, sim. Mas ela corrige nós cada dia mais. Ela nos corrige. O Êxodo capítulo 20, versículo 14. Êxodo capítulo 20, versículo 14 também fala: não adulterarás. Não podemos adulterar. Não adulterarás, porque se adulterar, nós estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor. E estamos fazendo algo também perante o nosso corpo. Nós estamos desonrando o nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo de Deus. É templo daquele que tudo vê. E se nós estamos se o corpo nosso é templo do Senhor, nós temos que fazer algo que agrada aos olhos do Senhor. Nós temos que fazer algo que agrada aos olhos daquele que tudo vê. Algo que agrada aquele que tudo vê, aquele que tudo suporta. Por isso que a palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que honrar a nossa vida. Nós temos que honrar o nosso corpo diante do Senhor. Nós temos que honrar a nossa caminhada diante dele. Porque o Senhor, ele é santo e a sua santidade dura para sempre. O Senhor é misericordioso, mas a sua santidade dura para sempre. E o nosso corpo tem que ser reto, nosso corpo tem que estar limpo, temos que estar reto diante dos olhos do Senhor. Temos que fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, não dos olhos dos homens. Porque se nós estivermos agradando a nosso corpo,
a nossa vida com Deus, nós estamos desagradando a Ele também. Levítico capítulo 20, versículo 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos e seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com o nora, ambos serão mortos, fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é ele, e elas queimarão, para que não faça maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto, matarão os animais, se um homem ou uma mulher se achegar algum animal, se o ajuntar com ele, matará tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e via a nudez dela, e ela via dele, tormezá, e portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher no tempo da enfermidade dela, lhe descobria a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobria a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe e a irmã de teu pai o a descobrirá. Porquanto descobriu a nudez da sua parente, sobre si levarão a sua iniquidade. Também se um homem deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu pai, de seu tio, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Aqui nessas palavras, vem nos falando sobre a desobediência do ser humano. Aqui em Levítico, agora, vai falando mais em Êxodo. E eu acredito que Deus tem resposta em nossos corações através dessas palavras. Porque se a gente está lendo desde o começo da palavra que a gente leu até o final, ele vem nos falando sobre a impureza. Quando o homem e a mulher se deitam, se ela se deita com a parente, ele está descobrindo a nudez dela. E nós não podemos descobrir a nudez da pessoa, porque isso é proibido, isso é pecado diante dos olhos do Senhor. E Deus não se agrada com esse tipo de atitude, com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa está desagradando aos olhos do Senhor. E nós não podemos desagradar os olhos do Senhor. Nós não podemos afrontar os olhos do Senhor. Nós não podemos afrontar os olhos daquele que tudo vê. Porque Deus, ele vê tudo que nós fazemos. Deus, ele reconhece todo o nosso caminhar, nosso coração. E nós temos que estar na presença do Senhor fazendo o que é reto. E a nudez, a impureza, não podemos fazer. Não podemos deitar com a irmã. Não podemos deitar com a nora. Porque a nora é irmã, é casada com meu irmão. Ou se eu tenho uma irmã e o esposo dela, não podemos querer deitar com ele, porque isso é proibido, isso é pecado diante dos olhos do Senhor. Êxodo capítulo 22, versículo 19 também fala: quem tiver culto com o animal será morto, e também quem tiver se deitado com o animal será morto, porque é prostituição. Essa pessoa que se deita com animais, essa pessoa está se prostituindo e está fazendo algo desagradando aos olhos do Senhor. E nós não podemos desagradar os olhos do Senhor. Nós não podemos desagradar porque Ele está vendo tudo que nós fazemos. Porque todas as pessoas que faz algo desagrada ao Senhor está sendo punido. Está sendo punido de morte. Não de morte, porque hoje em dia a gente não morre mais como antigamente. Nós morremos espiritualmente.
a gente acaba não sentindo mais a presença do Senhor. A gente não acaba sentindo mais a presença do Espírito Santo de Deus. Mas para isso não podemos acontecer. Nós não podemos esquecer que Deus ele está distante de nós. Deus está ao nosso lado. Deus está conosco cada dia mais. Deus ele conhece o nosso caminhar, a nossa vida, a nossa caminhada com Ele. E nós temos que fazer o que é reto. Nós temos que fazer o que é certo diante da Tua palavra, para que Ele venha dar o melhor para mim e para você. Nós temos que sair de tudo que desagrada os olhos do Senhor, não querendo afrontar os olhos do Senhor, não querendo afrontar o Teu juízo, a Tua ira para conosco, porque Deus também é amor, mas também Ele ira. O Senhor Deus, Ele é compaixão e também Ele desagrada conosco também muitas vezes. Levítico capítulo 20, versículo 21. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filho. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vós não vomite a terra para a qual vós levo para habitar nela. Não andei no costume da gente que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vós outro vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou darei para possuir de terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei do povo, fareis, pois, distinção entre animais limpos e os imundos, e entre os aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais ou das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais, pois, coisas aparteis de vós para tê-las por imundas. Semeeis santos, porque eu sou o Senhor, sou santo, e separei vós dos povos para seres meus. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, todos serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Aqui Deus ele vai fazer separação entre os imundos e as pessoas boas, as pessoas boas, as pessoas que fazem coisas retas. E ele vai lançar fora diante de nós, como foi dito aqui, os homem ou mulher, que sejam necronantes ou feiticeiros, as pessoas que fazem feitiçarias, essas pessoas que fazem obra de voodoos, essas pessoas vão ser lançadas fora. Essas pessoas não vão estar no nosso meio. Essas pessoas vão ser distanciadas de nossas presenças. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. É isso que a palavra de Deus está falando aqui no Evangelho de Levítico. Que ele vai lançar fora as pessoas que fazem feitiçaria. As pessoas que fazem obra de bruxaria. Essas pessoas que fazem algo desagradando aos olhos do Senhor. Essas pessoas vão ser distanciadas da presença de Deus. Essas pessoas não vão estar no lado, não vai estar na presença do Senhor. Essas pessoas vão ser esquecidas, porque o Senhor ele tem algo bom para nossos corações, porque Deus tem algo perfeito em nossas vidas. Deus tem algo perfeito na nossa caminhada. Por isso que Deus ele nos deixa andar no meio do caminho, ou no meio do caminho, não, no caminho reto, no caminho certo com Ele, andando na presença do Senhor diariamente, fazendo o que é bom, fazendo o que é agradável aos olhos do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o meu coração, o seu coração, Deus conhece tudo que eu e você fazemos, deixamos de fazer, e é por isso que nós temos que entregar o nosso melhor para Deus, e é por isso que nós temos que entregar o nosso melhor palavra, a nossa melhor adoração, a nossa melhor oração, o melhor conhecer a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa
servirá ao Senhor, amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre, amém?